Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia na presença do Senhor. A paz do Senhor para todos. Eu já profetizo que o seu dia hoje será um dia maravilhoso. Hoje eu gostaria de começar essa manhã com uma pergunta. Quando você está diante de uma situação difícil, de pressão sobre a sua vida, você com medo recua ou você, por impulso, toma uma decisão? O que você faz quando você está diante de uma situação de opressão que está ali lhe pressionando, que você precisa pensar rapidamente para dar uma resposta? Algo muito importante na sua vida. O que você faz? Pois eu já lhe digo que se você recua ou se você age com medo e age por impulso, certamente você tomará uma atitude errada, porque as suas emoções estão desequilibradas. Mas se você pensa e entrega a sua situação na mão do Senhor, Ele lhe dá estratégia. Escute essa passagem na Bíblia, que está lá em Esther, no capítulo 4, aonde diz assim: Quando as criadas de Esther e seus eunucos vieram e lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito angustiada. Enviou-lhe roupas para vestir em lugar de pano de saco, mas ele não aceitou. Então Esther mandou chamar Ataque, que era um dos eunucos que o rei havia sido nomeado para servi-la, ordenou que ele fosse até Mardoqueu e descobrisse o que perturbava tanto ele, por que ele estava de luto. Ataque foi até Mardoqueu, na praça da cidade, em frente ao portão do palácio. E Mardoqueu lhe contou tudo e lhe informou a quantidade exata de prata que Amã havia prometido pagar ao tesouro real pela destruição dos judeus. Mardoqueu entregou a Ataque uma cópia do decreto publicado em Susã, que ordenava o extermínio de todos os judeus. E pediu a Ataque que mostrasse o decreto a Esther e lhe explicasse a situação. Também pediu a Ataque que ele a orientasse a ir falar com o rei para implorar por misericórdia e interceder em favor de seu povo. Ataque voltou até Esther e contou tudo o que Mardoqueu havia pedido. Então, Esther mandou de volta, através do seu servo, a seguinte mensagem: Todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias sabe que qualquer pessoa que se apresenta diante dele no pátio interno sem ter sido convidado está condenado à morte, a menos que o rei lhe estenda o cetro de ouro. Além do mais, há 30 dias que o rei não me chama na sua presença. E o recado de Esther foi transmitido a Mardoqueu, seu primo mais velho. Mardoqueu enviou uma resposta a Esther: Não pense que por você estar no palácio escapará de todos os outros judeus quando eles forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e os seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para essa ocasião que você foi colocada aí no palácio como rainha. Eita, que palavra pesada, né, Jesus? É forte essa palavra. Esther estava numa situação de pressão. Ela foi colocada à prova. Se você hoje, nesse momento, fosse colocado à prova, numa situação em que ou você agia ou você recuava, e a consequência de qualquer uma das duas ações seria grande. Qual é a situação que você está vivendo na sua vida? Sobre pressão, que você precisa tomar uma decisão e você não sabe se você vai ou se você fica. Tem aquele velho ditado, né? Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Pois essa história de Esther é uma história linda, que um dia, se Deus permitir, a gente vai fazer uma grande live só para falar sobre dela. Mas Esther era uma menina órfã
que ela foi permitida por Deus ser rainha. E eu já começo essa história falando disso. Às vezes as pessoas olham para a gente ou para você numa situação que ninguém acredita. Não te dá crédito do que você é, de quem você é, por saber de onde você veio, ou talvez pela sua humildade, pela sua condição financeira, pela sua situação. E as pessoas muitas vezes elas não dão crédito a quem você é. Mas a Bíblia está cheia de histórias assim, de pessoas que ninguém dava crédito e que Deus foi lá e fez um mover e colocou numa situação de importância. E eu quero te dizer isso. O Senhor, Ele cria situações, Ele cria uma história na sua vida que muitas vezes você não está entendendo. Mas Ele quer colocar você em um lugar de excelência. E para isso, você precisa ser uma pessoa obediente a Ele. Você precisa aceitar e querer a ajuda de Deus na sua vida. Foi assim com Esther. Ela era uma órfã que foi criada por esse primo mais velho, Mardoqueu. E ela chegou ao palácio e ela se tornou rainha. Só que naquela época tinha todo um protocolo para se chegar ao rei. Não era qualquer pessoa, nem ela por ser rainha, ela conseguiria chegar lá e falar: meu marido, ou então meu rei, eu estou vindo aqui por isso, isso, isso. Isso não existia. A pessoa que fizesse isso, qualquer que fosse ela, estava condenada à morte. Essa pessoa precisaria ser chamada no pátio interno. O rei precisaria levantar o seu cedro para autorizar essa pessoa a vir falar com ele. E Esther, nesse momento, sentiu muito medo. Só que Amã, que era um dos homens nomeados pelo rei, ele não gostava dos judeus e principalmente de Mardoqueu, porque Mardoqueu ele não se curvava para ele. Então ele arquitetou toda uma situação para matar os judeus e para matar Mardoqueu. Inclusive ele construiu uma forca no pátio para que isso acontecesse. Só que ele não sabia que Esther ela era judeia. Ele não sabia a origem da sua rainha. Então, quando Esther foi pressionada, ela se sentiu numa situação de ajudar o seu povo. E Mardoqueu disse uma coisa a ela muito importante: se você não quiser ajudar, não tem problema. A minha ajuda virá de alguma forma, mas o efeito da sua falta de atitude cairá sobre você. Foi isso que Mardoqueu quis dizer a Esther. Então, muitas vezes, você está vivendo uma situação de pressão que precisa do seu resultado e que pessoas precisam de você. Porque o Senhor sempre diz que devemos viver unidos, devemos estar orando um pelos outros, devemos carregar o jugo ajudar a carregar o jugo um do outro. Então, tem pessoas que muitas vezes vêm te pedir ajuda e você fecha os seus olhos, você finge que não é com você. Não tem problema. Mardoqueu está dizendo aqui para você essa manhã que o Senhor ajudará, mas que a pressão virá sobre você. Porque muitas vezes a nossa falta de atitude, ela inflige, ela acarreta um resultado muito grande, um resultado negativo. E depois a gente fica se perguntando: meu Deus, por que eu estou vivendo isso? Meu Deus, por que isso tudo está acontecendo na minha vida? Porque você não teve atitude, porque você não teve uma ação baseada, inspirada e guiada por Deus. Mas Esther, ela rapidamente se recompôs e ela mandou um recado de volta para Mardoqueu depois que ela ouviu essa palavra. Ela pediu que todos jejuassem por 3 dias e 3 noites por ela, que ela e suas servas também jejuariam e ela iria falar com o rei. E depois desses 3 dias que ela jejuou, preste bem atenção, ela não agiu de qualquer jeito. Ela se preparou para um grande momento. Ela jejuou por 3 dias, ela conversou com Deus e Deus lhe deu a estratégia. Deus lhe blindou para que ela pudesse chegar ao pátio e ela fosse bem recebida pelo rei, a ponto de que todo esse protocolo que precisava existir não fosse percebido. Então, após 3 dias, Esther chegou na presença do rei
E como ela fala mesmo ali na Bíblia que já tinha 30 dias que ela não via, ele estendeu o cedro para ela. E ele perguntou o que ela queria e que ela podia pedir o que ela quisesse, que ele daria metade do reino a ela. E ela falou assim: eu só quero lhe convidar para um jantar. Vem essa noite a um jantar que eu estou preparando para você e para Amã, que era o grande inimigo dela. Então o rei imediatamente aceitou, se sentiu lisonjeado, convidou Amã, que também se sentiu lisonjeado. Àquela altura ele já estava se sentindo uma grande pessoa, porque ele era uma pessoa nomeada pelo rei, ele já tinha grande prestígio. E eles foram a esse jantar. E quando chegou no jantar, novamente o rei fez a mesma pergunta para Esther. O que você quer, minha rainha? Eu lhe dou a metade desse reino. E Esther calmamente disse ao rei: eu só quero que amanhã você venha para um outro banquete que eu vou lhe preparar. Olha que coisa interessante, olha que lição grandiosa Esther está nos dando através da palavra. Quando você pensa, quando você planeja, quando você ora e você jejua em prol de uma causa que é muito importante para você, certamente você terá a vitória. É diferente de você entrar no desespero, no desequilíbrio emocional e você sair querendo derrubar o mundo para resolver aquele problema. Então, diante de uma grande barreira, diante de uma grande luta, tenha calma. É isso que o Espírito Santo está dizendo para você essa manhã. Eu não sei qual é a luta que você está vivendo aí. Eu não sei qual é a grande barreira, qual é a sua situação. Eu não sei se você está diante de uma grande doença. Eu não sei se você está à espera de um milagre muito, muito poderoso. Se é diante de uma porta aberta de emprego. Eu não sei. Eu sei que eu estou aqui para dizer a você que o Senhor está dizendo para você: ei, filho, respire, tenha calma. Ore primeiro, porque eu vou lhe dar estratégia. Não saia resolvendo de qualquer forma. Então Esther fez isso. Só que quando passou esse período da noite para o dia, de um banquete para o outro, o Senhor fez um mover tão grande, porque naquela noite o rei resolveu pegar um livro de histórias do reino, e nesse livro havia sido escrito que Mardoqueu havia salvado a vida do rei. E aquela leitura que o rei fez, ele se perguntou: mas esse homem que salvou a minha vida, ele teve alguma honra? Ele foi honrado por esse feito, por ter me salvado? E seus servos falaram: não houve nenhuma honra para esse homem. E olha como Deus faz. Olha como Deus fez na vida de Mardoqueu, Deus também pode fazer na sua vida. O rei chamou Amã, que era o maior inimigo de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curvava diante dele no pátio. E foi por isso que começou toda essa estratégia para matar Mardoqueu. E ele chegou para Amã e falou assim: Amã, quando a gente quer honrar alguém, o que nós devemos fazer? E Amã se encheu, porque ele achou que o rei estava falando dele. Então ele deu uma ideia para o rei, como se fosse ele que fosse receber aquela honra. O rei não falou quem era. E aí ele disse: ó rei, então se você vai honrar alguém, você pegue um dos seus mantos que você usa, um dos cavalos que você cavalga e peça para um dos seus servos guiar esse cavalo diante do seu povo, dizendo que aquela pessoa está sendo honrada por ti. Olha que coisa maravilhosa, olha o que Deus faz. E assim o rei fez. Então, Amã, eu quero honrar Mardoqueu. Vá lá e faça tudo isso. Porque Amã era o servo do rei. E Amã teve que obedecer, enfurecido por dentro. Chamou Mardoqueu, colocou no cavalo, colocou a capa do rei e passeou pelo reino dizendo que aquele homem estava sendo honrado porque salvou a vida do rei. Você acha que o Senhor não pode fazer isso com você? O Senhor não pode te honrar porque você é uma pessoa que busca fazer o bem, que você tem um coração bondoso, que você está procurando sempre ser um servo bom e fiel? É claro que o Senhor vai te honrar. E o Senhor, ele vai te honrar
perante os seus inimigos. É como diz a palavra lá em Salmos 23, prepare uma mesa perante os meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ali Davi está dizendo que o Senhor vai colocar os seus inimigos diante de ti, as pessoas que falam mal de você, as pessoas que te desejam mal, porque nada fica encoberto. Não se preocupe com essas pessoas. Coloque elas na mão do Senhor e ore por elas, porque o Senhor, Ele vai fazer um mover e Ele vai te honrar. E foi isso que Ele fez com Mardoqueu. Nesse meio tempo, essa estratégia, essa oração, esses 3 dias de jejum que Esther fez, o Senhor capacitou Esther e o Senhor criou uma situação para que aquilo tudo fosse resolvido. Então o rei, ele sabia quem era Mardoqueu. Ele não ia permitir que um servo dele, Amã, matasse Mardoqueu ou todo o seu povo judeu. E veio a hora do banquete. E quando chegou a hora do banquete, o rei novamente perguntou a Esther o que ela gostaria, o que ela queria, que ele daria metade do reino a ela. E ela disse assim: "Oh, meu rei, eu gostaria que o Senhor poupasse a minha vida e a vida do meu povo." E aí o rei ficou surpreso, porque Esther ela teve toda uma preparação para ser rainha. Mas nunca foi declarado que ela era do povo judeu. Então o rei imediatamente acatou o pedido dela. E ela disse que quem queria matar o povo dela estava sentado à mesa com eles, que era Amã, que estava planejando matar Mardoqueu. E quando o rei soube de tudo aquilo, o feitiço virou contra o feiticeiro, a maldade se voltou contra a pessoa que estava fazendo maldade, a cova se abriu para a pessoa que abriu a cova para ti. Foi isso que aconteceu. E o rei mandou Amã ser enforcado na forca que ele fez para Mardoqueu. E não só ele, toda a família dele, porque foi a mulher de Amã que deu a ideia para ele fazer uma forca para Mardoqueu e colocar no pátio para que ele fosse humilhado perante todo o povo. Que história linda, não é? Essa manhã, o Senhor está dizendo para você que Ele vai te honrar, que é para você ter um pouco de paciência e para você ter fé e acreditar que o Senhor Ele vai fazer o mover. Mas não haja com a sua própria força, não haja com o seu querer de forma desequilibrada. Ore primeiro, jejue primeiro, entregue ao Senhor essa causa e peça a Ele sabedoria e estratégia para resolvê-la. E o Senhor Ele vai fazer um mover, porque a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem. E o Senhor Ele vai fazer de tudo para cooperar pela tua causa. Então, descansa o seu coração, porque o Espírito Santo Ele está com você. E Ele vai colocar na sua mente a ideia e a estratégia correta para você agir nessa situação. Espírito Santo de Deus, eu entrego essa manhã esses corações aflitos, esses corações, meu Pai, que precisam de um milagre. Porque, Pai, milagre só quem faz é Ti. Nós humanos não fazemos milagres. Quando entregamos uma causa na mão do Senhor, uma causa que não podemos resolver e pedimos um milagre, é porque realmente nos colocamos nas condições de fraco, de que não podemos, de servos de Deus e acreditamos de quem tem o poder é Ele. Nos colocamos em nosso lugar de dizer, Senhor, entre em providência porque nós não podemos. Pai, eu intercedo por cada um que ouve essa oração. E eu sei, meu Pai, que se o Senhor me direcionou essa palavra essa manhã, é porque alguém precisa acalmar o seu coração para não tomar uma decisão precipitada, para não entrar em desespero, porque quando você toma uma decisão desesperado, certamente isso não dará certo. Mas quando você confia no Senhor, quando você jejua pela sua causa, o Senhor Ele vai mover céus e terra a favor da tua situação.
Pai amado e querido, são tantas as lutas que nós vivemos aqui. Por mais que o Senhor disse para que no mundo teremos aflições, para que tenhamos bom ânimo, muitas vezes, Pai, nós desanimamos, muitas vezes perdemos a força. E para isso, meu Pai, quando nós perdemos nossas forças, é para entender que precisamos de Ti e que a força não vem de nós, a força vem de Ti, Senhor. É por isso que temos tantas aflições, tantas lutas e barreiras para passar por um processo necessário de aprendizado e aprendermos a acalmar o nosso coração diante da adversidade. Ó Espírito Santo de Deus, eu entrego em Tuas mãos essa pessoa aflita, essa pessoa preocupada, essa pessoa, meu Pai, que está com essa dívida e não sabe como pagar, essa pessoa, meu Pai, que está com a família desordenada, destruída, esse casamento confuso, os filhos desobedientes, essa pessoa que está sem emprego nessa hora, meu Pai, precisando de um trabalho para honrar os seus compromissos. Pai, em nome de Jesus eu te peço por essas pessoas, Senhor. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha acalmar o seu coração nessa hora. Que o Senhor venha fazê-la respirar fundo, colocar os joelhos no chão, assumir um compromisso de fazer um jejum e oração contigo e confiar na sua estratégia, confiar no seu plano, porque a tua palavra diz que os seus planos são infinitamente maiores que os nossos e que os seus planos para nós são planos de esperança e planos de paz, planos de futuro e não planos ruins. Confia no Senhor, essa é a palavra de hoje. Confia em Deus, seja qual for a sua causa, confia no Senhor. Que o Senhor abençoe seu dia, que esse dia seja um dia de paz interior, que esse dia seja um dia que você possa respirar, se acalmar, porque o Senhor Ele vai falar com você. Ele vai te dar a direção e Ele vai colocar pessoas certas ao seu lado para te ajudar. Amém? Deus abençoe o seu dia.